capítulo 12, versículo 1 em diante. Gênesis 12, versículo 1 em diante. Diz assim então: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assente-se, por gentileza. Então, queridos, eu disse a vocês, que a maior parte, então, dos senhores tem vivido agora um momento de mudança, de transição, de novo tempo, novos horizontes que estão se descortinando. Eu quero, essa noite, de forma bem rápida, olhar para você algumas coisas que faziam parte do mesmo momento que Abraão viveu. Esse homem tão importante para a história dessas confissões religiosas, viveu uma vida como a minha e a sua. Porque, na verdade, a Bíblia está cheia de gente normal. Todos os personagens bíblicos estão ali para dizer para mim e para você exatamente como a vida é. Só um homem tem a história dele narrada na Bíblia para dizer como a gente deve ser. Eu costumo dizer isso para meus alunos. Todos os homens que estão na Bíblia, a gente tem que ler a história deles, pensando em ver neles como a gente é. Só um homem está na Bíblia para a gente olhar para ele e pensar como a gente deve ser. Quem está na Bíblia para a gente olhar para ele e dizer assim, que a gente deve ser daquele jeito, é Jesus. Fora Jesus Cristo, todos os homens estão ali na Bíblia, todos os personagens estão ali para dizer como nós já somos, porque eles viveram coisas como as que nós vivemos. E Abraão viveu aqui um momento de transição na vida dele, como aquele que a maior parte dos senhores vivem hoje. Agora, existem algumas coisas na transição na vida de Abraão, que pode essa noite, assim, ser coisas muito inspirativas para você, que podem ser coisas as quais você vai ver que ele viveu, e você vai ver que você também está vivendo, e que do mesmo jeito que a vida dele foi completamente transformada depois desse momento, a sua também pode ser. Ganhar rumos que você jamais imaginou que a sua vida ganharia. E a primeira coisa que tem na vida do Abraão, nesse momento, é o momento que Deus fala com ele. Eu não sei como foi que Deus falou com ele. Eu não sei se foi uma voz audível, eu não sei se foi uma voz interior, eu não sei se foi um sonho. Deus, a divindade, de alguma forma se comunicou com esse homem e falou para ele assim: olha, Abraão, eu quero que você saia do lugar em que você foi criado, eu quero que você saia desse ambiente no qual você conviveu até agora, deixe a sua terra, deixe os seus parentes e vá para um lugar que eu te mostrarei. Parece estranho, não é verdade? Em algum momento da vida do Abraão, Deus chegar para ele e dizer assim: olha, experimente, mude completamente a sua vida, deixe um monte de coisa para trás e vá em direção ao novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse tempo de transição que você vive, um elemento vai ser muito importante para que você seja bem-sucedido. É coragem, coragem para experimentar rupturas. Abrão é um homem que tem família como eu e você, tem história, ele é resultado de uma cultura, e agora Deus vira para ele e fala assim: Abrão, deixe tudo aquilo que você viveu até agora, toda a herança familiar, tudo aquilo que você achava que era o mundo que você vivia, esses conceitos todos que você vem construindo e carregando, Abrão, rompa com todas essas coisas e olhe em direção ao novo. Olhe em direção ao novo. Talvez esse seja uma das coisas mais assustadoras da vida. É o fato de constantemente nós estarmos diante do novo, do imprevisível, e a gente descobrir que
para viver o próximo estágio da vida da gente, a gente não pode mais pensar, agir e se comportar como a gente fazia antes. Que a gente tem que ter coragem de romper. E me permita dizer uma coisa para você. Academia é uma coisa interessante. Que a gente entra lá, acontece uma espécie de doutrinamento com a gente. Mas depois que a gente sai de lá, a gente tem que ter coragem de romper com uma série de preconceitos que a gente adquiriu lá dentro. A gente tem que ter coragem de se abrir, porque às vezes a gente sai de um curso universitário tão enlatadinho, não é verdade? Tão cheio assim de fórmulas, de como vai ser, de como é quando a gente está no trabalho, o que fazer para a gente se dar bem numa empresa, e na verdade a vida é cheia de coisas novas. Na verdade, a vida toda hora está colocando novidades para a gente, e às vezes a gente não experimenta a nova fase da vida da gente com intensidade. Por quê? Porque a gente está arrastando um monte de preconceitos, que na verdade nós ouvimos, muitos deles nós não filtramos, e acabamos incorporando aquilo no nosso discurso, sem muitas vezes avaliar com tranquilidade. Eu lembro que entrei para a universidade, passei um tempo dentro da universidade, com tantos preconceitos. Preconceitos, assim, coisas que estavam tão arraigadas dentro de mim, e que eu mantinha, nutria, com tanta energia, que à medida que o tempo foi passando, Deus foi me permitindo experimentar coisas na vida, que definitivamente riam dos meus conceitos. A vida que eu fui vivendo, foi rindo dos meus teóricos prediletos. As respostas que eu buscava naqueles textos, para as coisas que eu ia vivendo, para os meus questionamentos. Essas respostas definitivamente, era como se os meus conceitos, à medida que eu os procurava, eles se esvaíam, eles derretiam. Eu aprendia sobre a injustiça, da exploração, sobre o capital, sobre o problema da concentração dos meios de produção, aquele discurso todo que quem tem uma formação marxista, como a que eu tive, acaba adquirindo. E era construída uma tremenda indignação dentro de mim. E eu terminava assim: como é que eu vou dar vazão a essa indignação? E eu precisei romper com alguns daqueles conceitos, porque o mundo que me foi apresentado era um mundo que era assim, ponto final. Então, eu quero desafiar você a ter coragem de experimentar rupturas nesse tempo da sua vida. Quem sabe você estar assentado num sábado à noite numa igreja, ouvindo o Kleber falar aqui agora há pouco, não é verdade? E me ouvindo, quem sabe isso já não significa um tremendo gesto de coragem da sua parte. E eu quero estimular você a nutrir essa coragem e a se abrir, não ter medo de confrontar, quem sabe, com o novo, toda uma série de conceitos e preconceitos que você veio absorvendo nesse tempo. Se abra para o novo, faça como Abraão, tenha coragem de romper com o jeito antigo de pensar. E peça para Deus, converse com Ele. Deus, do mesmo jeito que o Senhor falou com Abraão, o Senhor pode falar comigo também. Então eu peço ao Senhor, nesse tempo de transição na minha vida, se o Senhor colocar o novo diante de mim, eu tenho coragem de romper com tudo aquilo que é antigo. Eu tenho coragem de deixar os meus preconceitos para trás, e eu quero saber que futuro tu tens reservado para mim. Primeiro, então, é essa coragem de vivenciar rupturas. Segundo, interessante que Deus chegou para o Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você saia do lugar onde você mora e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. E eu quero que você faça isso, e eu quero dizer uma coisa: eu tenho um projeto de vida surpreendente para você.
Eu tenho um propósito para a sua vida. Interessante que se a vocação de Abraão, se o momento que Abraão viveu foi um momento de ruptura, em que ele tinha que sair de um lugar na vida dele e ir para outro lugar, por outro lado, esse era um momento em que Abraão tinha que se mover por um propósito. Deus não chegou assim para o Abraão e disse: Abraão, saia deste lugar e vá para o endereço, esse aqui é o endereço que eu estou te dando. Deus não mostrou um endereço para Abraão, Deus mostrou um projeto para Abraão. Abraão, eu vou usar a sua vida para abençoar a vida de muita gente. Sabe de uma coisa? Talvez essa seja algo muito importante nesse momento da sua vida. Quem sabe nesse momento da sua vida você está intensamente buscando o próximo endereço o endereço do seu próximo emprego, ou o endereço do emprego que vai realmente realizar os seus sonhos profissionais para depois da formatura. Mas eu quero desafiar você a extrapolar a barreira do endereço. Quem sabe ao invés de perguntar assim, qual é o endereço do meu próximo emprego, ou aonde é que eu vou trabalhar daqui a pouco, e que seja, quem sabe você deveria se perguntar, qual o projeto de Deus para a minha vida de agora em diante? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Porque eu quero crer que você não acredita em acaso. Eu quero crer que você é muito inteligente para acreditar em sorte e em azar. Eu quero crer que você não está vivendo a sua vida acreditando que o que rege e que você chegou até aqui hoje por causa, sei lá o que eu poderia falar, eu já falei sorte, azar, acaso. Eu quero crer que você é muito inteligente para isso, e eu quero crer que você está sendo desafiado por Deus nesse momento a se perguntar: Deus, se o Senhor não chamou Abraão para um endereço, se o Senhor chamou Abraão para um projeto, qual o projeto do Senhor com a minha vida? Por que o Senhor abriu as portas para que eu concluísse essa graduação, ou estivesse iniciando essa graduação? Qual missão você tem para mim, Deus? Por que eu aprendi todas as coisas bacanas que eu aprendi? Será que foi só para ter um salário no final do mês? Será que Deus permitiu a você passar por tantos momentos desafiadores, quem sabe até você vivenciar o milagre de receber uma bolsa de estudos, ou de ter pais amorosos que investiram muita grana na sua vida? Será que tudo isso aconteceu simplesmente por um título, um diploma, ou por um salário? Será que não há um projeto? Você não parou para pensar nisso, nessa caminhada acadêmica? Será que não há um projeto maior, e esse projeto maior envolve a sua vida? E agora você está diante da possibilidade de descobrir coisas novas sobre esse projeto maior. Sabe que eu entrei para a academia buscando uma coisa, que quando eu saí da academia, eu estava abrindo mão dela. Eu digo que a maior parte das coisas que eu buscava quando entrei para um curso universitário, eu terminei essas coisas abrindo mão, porque essas coisas ganharam. Eu entrei para a academia para ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, para não dizer que eu queria ficar rico, muito rico, rico de maré de si, como a maior parte dos jovens de família humilde que conseguem sentar-se num banco de universidade nesse país. Eu entrei para ficar muito rico, para ficar muito conhecido. Só que Deus foi tão maravilhoso que me permitiu conhecer o projeto dele para a minha vida. E eu terminei aquele curso pensando: uau, o projeto, o propósito de Deus para a minha vida é muito maior, é muito mais significativo e é muito mais relevante
do que todo o recurso que eu poderia obter com o meu talento, com a minha, é muito maior do que tudo isso. Então eu costumo dizer que eu terminei abrindo mão de tudo aquilo que eu fui buscar. Eu quero te desafiar nesse momento de transição na sua vida, a caminhar como Abraão. Pense, qual o projeto maior que me levou a escolher aquele curso, a me identificar com aquele conteúdo, a aprender aquelas coisas? Será que você vai gastar o resto da sua vida para ficar rico, para ter fama e sucesso? Tem que ter um projeto maior. Se houve na vida de Abraão, existe para a minha vida e existe para a sua. Existe para a minha vida e existe para a sua. Interessante que o terceiro elemento desse momento de transição na vida do Abraão foi um elemento chamado fé. Tem até uma música que diz assim que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é verdade? Abraão passa por essa mudança na vida dele, e com certeza o cenário na vida do Abraão era completamente desfavorável ao projeto que ele havia escutado de Deus. Perceba, Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero a partir de você começar um povo novo. Você vai ser pai de muitos povos, em você vai começar muita gente, você vai ser o progenitor de muita gente. Agora imagine, esse homem devia ter os seus 75 anos nessa época, casado com uma mulher estéril. Perceba, o cenário completamente desfavorável, olhando assim com olhos naturais. Interessante a gente estar vivendo esse tempo, e você está aqui nessa noite. Porque eu não sei se você está reparando, mas se você for parar, perceber com atenção, as notícias que estão chegando todos os dias aí no seu e-mail, enfim, as notícias que você está assistindo na televisão, lendo nos jornais, você há de convir comigo que o cenário é desfavorável também. Você há de convir comigo que ninguém que sai para o mercado de trabalho e começa a ouvir que o país está experimentando as maiores taxas de desemprego dos últimos 10, 12 anos, ninguém fica, uhul! Ninguém fica assim. A gente fica preocupado, para não dizer que a gente fica com medo. Aqui entra o terceiro elemento. A vocação de Abraão era uma vocação que ele tinha que trilhar, nesse momento, por fé. E eu queria chamar você a ser uma pessoa de fé. Eu quero chamar você a pedir fé a Deus. E a dizer: Deus, eu vejo falar de milagres, eu ouço falar de milagres, e claro, eu venho de anos e anos num contexto que me leva a descrer nos milagres, ou no mínimo achar que é irracional esperar milagres. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero encorajar você, fala assim com Deus: Deus, se milagres existem, me permita experimentar algum. Porque essa foi a vocação e a mudança de Abraão. Ele fica sabendo de um projeto, o cenário é completamente desfavorável, isso significava dizer que ele, para andar em direção ao projeto, tinha que andar por fé. Não seja preconceituoso. Se abra e creia que milagres acontecem. Creia, dê um passo de fé e saiba que o projeto de Deus para a sua vida é um projeto surpreendente, é um projeto gigantesco, e que você
pode experimentar em Deus alegria, realização. Tamanha alegria e tamanha realização que você não é capaz de conceituar, mas isso vai depender da sua disposição em andar por fé. Eu me lembro que uma das primeiras experiências de fé que eu tive foi exatamente a universidade. Porque eu fui estudar numa universidade particular, porque a universidade pública eu tinha que estudar o dia inteiro, tinha aula manhã, tinha aula tarde, tinha aula à noite, e eu tinha que trabalhar. Então só sobrou a universidade à noite, o curso à noite. Então eu me lembro que eu ganhava R$ 430 e pagava 409 de mensalidade. Isso no ano de 2001. E eu só estudava porque eu era cobrador de ônibus e eu usava na cidade que eu morava, então cobrador de ônibus não pagava passagem de ônibus. Então, ele tinha um crachá que o motorista levava a gente. E só assim eu fui. E verdadeiramente eu, dia após dia, fui experimentando coisas que Deus supria na minha vida. Milagres, mas eu tinha que andar por fé. Por fé, eu tinha que ir até a biblioteca para ver se aquele livro que todos os meus colegas da sala compraram, ainda estava lá para eu reservar para mim. Porque era a alternativa que eu tinha para fazer as minhas tarefas em casa. Porque não tinha grana. E aí era interessante que eu tinha alguns colegas de outra sala, eu combinava, eu peguei o livro essa semana, você, pastor Lediel, vai lá na biblioteca e reserva o livro para a semana que vem. Então, o Lediel ia lá, pegava o livro emprestado, me entregava, eu já ia lá e reservava para outra semana. Eu estudei 4 anos assim. 4 anos assim. O ato de ir até a biblioteca e acreditar que Deus poderia mover essas coisas para suprir um livro, uma necessidade de um livro. Foi um ato de fé. Eu quero desafiar você, então, viva uma experiência de fé nesse tempo da sua vida. Diga a Deus, Deus ainda, eu não sei falar direito com o Senhor, e você nem precisa falar direito com Deus, você só precisa falar. Aliás, se você não quiser nem falar, não precisa, você só precisa abrir o seu coração para Ele. E fale em pensamento com Deus. Deus, o cenário é desfavorável. Eu tenho sonhos, projetos, vontades. E eu quero crer que nesse tempo da minha vida, o Senhor está me dizendo que tem um projeto para mim. Eu ainda não sei bem qual é esse projeto. Eu ainda não sei bem por que eu nasci, por que eu vim a esse mundo e o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que é muito mais do que para ter um bom emprego e uma aposentadoria. A vida tem que ter um sentido maior do que o emprego e a aposentadoria. Então, Senhor, como a coisa está meio desfavorável, me dê fé. Fé para descobrir a sua vontade. E fé para descobrir você em meio a tudo isso. Lembre-se sempre disso. Essas 3 coisinhas para esse tempo de transição da sua vida. Primeiro, tenha coragem de romper com preconceitos, romper com um jeito quadradinho, romper inclusive com alguns doutrinamentos que, quem sabe, você vai descobrir que não passam de doutrinamentos da academia. Porque se tem um lugar que eu descobri que é cheio de religiosidade, é a academia. Depois se movimente por fé. Se movimente por fé, sabendo que, em terceiro lugar, existe um projeto maior para você. Existe um projeto maior para você. E eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão, com a permissão do pastor, fazendo uma oração. Será que nós podemos orar? Já que você está aqui comigo, será que a gente pode orar? Será que nós podemos juntos falar alguma coisa com Deus nessa noite?
quero te convidar a se colocar de pé. Pode ser, pastor? Ok, obrigado. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Sabe que a primeira vez que eu pisei numa igreja, sabe quando foi? Quando eu fui agradecer por ter passado no vestibular. Naquele tempo, né? Então eu fui agradecer por ter passado no vestibular. Eu tinha um primo cristão e ele me chamava direto para conhecer a igreja dele. Aí eu soltei aquelas coisas assim, falei: se eu passar no vestibular eu vou lá na tua igreja, no culto, vamos lá, agradecer a Deus. Ficou todo feliz. Aí passei no vestibular, tinha esquecido da dívida. E um dia, um domingo à noite, um domingo à tarde, ele se encontra comigo, isso no ano de 99, me parece, 99. Ele se encontra comigo e fala assim: você tem que ir lá na minha igreja, você está me devendo. Eu vou lá hoje. Eu fui. E uma marca foi feita em mim, como uma marca foi feita em Abraão. E aquele dia está límpido na minha vida, que algo começou a mudar em mim naquele dia. Algo começou a mudar em mim naquele dia. E está mudando até hoje. E eu queria, assim como houve lá, naquele momento, um pouquinho diferente, eu queria chamar aqui à frente pessoas que querem agradecer a Deus. Por esse tempo de formatura, por esse tempo de conclusão do curso. Quero que todas as pessoas, todos os formandos que querem ter um ato de gratidão a Deus, eu quero que vocês saiam do lugar de vocês e venham aqui à frente. Todos aqueles que se formaram, não é um tempo é um tempo de você expressar a Deus com muita liberdade, dizendo assim: Deus, eu estou aqui, eu não estou entendendo exatamente, mas eu acho que eu me enquadro nesse tipo de gente que quer ser grato a Ti pela formatura, pela conclusão do curso. Que legal. A minha oração é que independentemente de quem você seja, assim, né? Que realmente você se encontre com o projeto maior que trouxe você até aqui. Eu não acredito em sorte, nem acaso. Então, todos os dias, eu preciso crer que existe um propósito para aquele dia. E se cada dia da minha vida tem um propósito, é porque a minha vida como um todo tem um propósito. Então, a minha oração é para que você descubra, você perceba o projeto para a sua vida. Por que você estudou o que você estudou? Como o que você estudou vai ajudar a melhorar o mundo em que a gente vive? Quanto de justiça, quanto de transformação, quanto de, inclusive de verdade, teve na sua boca quando você fez o seu juramento de formando? A minha oração é essa. Pastor Lediel, você quer orar? Vamos orar. Feche os seus olhos. A gente fecha os olhos para orar, mas não é uma regra. Tá? A gente fala assim como se fosse uma regra, mas não é uma regra.
permita que uma pessoa toque em você. Essa é uma forma quando nós oramos na igreja, geralmente alguém toca em nós. Essa é uma forma de dizer que nós não estamos sozinhos nesse momento. E é uma forma de dizer que nós não estamos sozinhos em momento algum da nossa vida, que Deus está com a gente. Então eu gostaria de orar por você, que você sentisse a vontade de permitir que alguém tocasse você, que o pastor te abençoasse. Senhor, nós estamos aqui nesse momento de festa. Toda uma trajetória foi percorrida por essas pessoas até eles estarem aqui. Eles devem ter passado assim uns momentos bem desafiadores. Deus, vontade de desistir, falta de dinheiro, até quem sabe assim, falta de identificação com o conteúdo que estavam estudando. Mas a verdade é que no meio de tudo isso, Deus, no meio de tudo isso, amigos que eles fizeram, pessoas que eles conheceram, gente boa, gente não tão boa assim, no meio de tudo isso eles vieram parar aqui porque terminou esse tempo da vida deles. Terminou, Senhor, o tempo da graduação, eles se perceberam agora diante de uma nova realidade e vieram até aqui. E vieram até aqui. Se eles vieram até aqui, existe uma semente no coração deles. Primeiro, obrigado. Deus, primeiro, obrigado. Obrigado por esse tempo. Senhor, é realmente desafiador concluir um curso superior nessa nação. É realmente desafiador. São tantas coisas vindo contra esse projeto e nós somos privilegiados com isso. A minha oração é primeiro de gratidão e que realmente cada um que está aqui, Senhor, esteja dizendo ao Senhor nesse momento, no seu íntimo, obrigado. Obrigado. Depois, Deus, eu quero orar e pedir ao Senhor que não deixe tanto potencial como tem aqui essa noite, não deixe, ó Deus, tanta vida, tanto futuro quanto está aqui se perder apenas com dinheiro, com colocação profissional ou uma boa aposentadoria. Tem que ter mais, Deus, para a minha vida, para a vida deles. Tem que ter mais do que simplesmente diploma, tem que ter mais. E a minha oração é para que eles descubram isso. Eles descubram isso. Eu não sei como, eu não sei como Deus essa noite vai contribuir com a eternidade deles, mas eu oro para que seja assim. Para que seja assim, eles descubram o teu maravilhoso amor, o teu maravilhoso projeto, cada um deles. E que o Senhor os surpreenda, dê a eles coragem, Deus. Dê a eles coragem, dê a eles fé, dê a eles criatividade, visão empreendedora e tudo aquilo que eles precisam para ser uma bênção nessa vida. Ser uma bênção. Cuida deles, remove o medo do coração. Remove, Senhor, a insegurança, o medo do novo. Remove. Deus, ser com eles. Então, realiza outros sonhos mais no coração deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.